Boa tarde, bem-vindos à FNAC e obrigado à FNAC por nos receber aqui hoje para esta apresentação de Integrado Marginal, a biografia de José Cardoso Pires, da autoria de Bruno Vieira Amaral, já em segunda edição, esta que aqui podem ver. É um livro que de facto chegou às livrarias há pouco tempo, mas tem suscitado um grande entusiasmo por parte dos leitores. Não é por acaso, nós estivéssemos neste caso na presença de um biografado que é uma das figuras maiores da literatura portuguesa e de um biógrafo que, diga-se também em abono da verdade, que é uma das figuras principais da literatura portuguesa contemporânea, Bruno Vieira Amaral, autor multipremiado, que dedicou os últimos 3 anos à escrita deste Integrado Marginal, a biografia de José Cardoso Pires, publicado pela Contraponto no contexto de uma coleção intitulada Biografias de Grandes Figuras da Cultura Portuguesa Contemporânea. Este é o 3º título, depois das biografias de Agostina Bessa Luís, da autoria de Isabel Rio Novo, e de Manuel de Oliveira, da autoria de Paulo José Miranda. Bruno, bem-vindo. Esta não é a primeira apresentação que fazemos e muito temos falado desta biografia, mas há sempre alguns pontos que nós temos. Tenho tentado variar as perguntas que vou fazendo, mas há alguns pontos que são obrigatórios. Falando de José Cardoso Pires e da sua obra, é inevitável, se calhar, falar-se do facto de, no começo, ele ter sido muito associado a um estilo anglo-saxónico. Mas também é redutor falar disso, porque ele foi um autor que inovou no contexto da literatura portuguesa, não é verdade? Sim, essa influência dos escritores norte-americanos é uma evidência, foi-me referido por quase todos os críticos na altura em que Os Caminheiros, o primeiro livro dele foi publicado em 1949. Foi referido até antes do livro ter sido publicado, porque ele deu o manuscrito a ler a Mário Dionísio, que era um dos principais críticos e teóricos da época, em Portugal, e essas influências foram referidas pelo Mário Dionísio numa carta que lhe escreveu a dar conselhos, a fazer uma avaliação daqueles primeiros contos. E ele achava, não só o Mário Dionísio, mas também os outros, que apesar de ser claramente influenciado pelos escritores norte-americanos, ele conseguia encontrar uma forma própria de trabalhar esse estilo. Ou seja, não se limitava a fazer um decalque ou uma imitação, uma cópia desse estilo. Ele conseguia, de facto, uma coisa original, claramente influenciada, sobretudo influenciado por esses escritores da altura, Damon Runyon, o Hemingway. E é também, nesse primeiro livro, ele procura também uma resposta ao neorrealismo da primeira fase, um neorrealismo um pouco mais esquemático, mais sentimental, também muito influenciado pela literatura brasileira dos anos 30. O que importa, e aliás aquilo que eu acho que importa sublinhar e que acabamos sempre por chegar a essa conclusão quando se trata dos grandes escritores, é que independentemente dessas influências e do contexto literário também em que ele estava inserido, os grandes escritores conseguem impor a sua voz e o seu estilo, e é muito redutor tentar limitar mesmo o Cardoso Pires inicial a um conjunto de influências ou a uma resposta, uma reação. Ontem estivemos em Évora e no final, enquanto tu assinavas livros, uma das pessoas que estavam na assistência, uma senhora francesa, dizia-me que achava a prosa de Cardoso Pires muito mais próxima dos escritores franceses da mesma época do que dos americanos. E isso é muito natural que assim seja, porque eles também foram influenciados pelos norte-americanos. Aí a influência de que ele se afasta e que era muito predominante na altura, sobretudo nos primeiros autores do neorrealismo, é a influência brasileira, de Jorge Amado, Graciliano Ramos e outros que eram muito lidos e eram muito influentes, era uma literatura muito influente em Portugal. Portanto, não é de estranhar que houvesse essas semelhanças com autores franceses, que também eles eram influenciados pela nova vaga de escritores realistas norte-americanos.
Tu, quando partiste para este projeto, tinhas um conhecimento, como é evidente, da obra do Cardoso Pires, mas também já te ouvi dizer, e essa é uma ideia que me parece interessante abordarmos aqui hoje, que o teu livro favorito de Cardoso Pires, à partida, não é o mesmo que agora consideras ser a sua obra maior. Eu não conhecia a fundo a obra do Cardoso Pires, conhecia alguns dos livros mais populares e mais conhecidos dele, são os romances já de uma segunda fase, que eu creio que se inicia com o Delfim. Eu tinha lido o Alexandre Alfa, a Balada da Praia dos Cães, e o meu preferido era Alexandre Alfa, que foi publicado em 1987 e é o último romance que ele publica. O Delfim, quando eu li, que foi o primeiro livro que li dele, não me tinha arrebatado. Hoje, depois de ter passado 3 anos a conhecer a obra e a vida de Cardoso Pires, mudei a minha opinião. Acho que a obra-prima dele, o livro, se eu tivesse que arriscar e dizer que livro é que irá ficar do Cardoso Pires, eu diria que o Delfim. Mas também descobri coisas que não conhecia, como os contos dos primeiros livros, dos Caminheiros e das Histórias de Amor. De que gostas particularmente. Sim, e que ele depois também fez uma revisão ainda extensa e publicou 9 desses 11 contos, dos 11 contos que compõem esses 2 primeiros livros, ele publicou 9, extensamente revistos, num livro de 63, que é Os Jogos de Azar. A versão dos Caminheiros, do conto Os Caminheiros, que está nesse livro, é magistral. Eu tenho a impressão, sou da opinião que ele era essencialmente um escritor de folgo curto. Um contista? Um novelista. Eu acho que ele próprio tinha dúvidas, no final dos anos 50, se teria unhas e folgo para se lançar numa empreitada narrativa mais longa. Porque achava precisamente que o estilo da linguagem era mais adequado à narrativa breve, ao conto. Mas a determinada altura do seu percurso ele faz exatamente o contrário e arrisca-se num Alexandre Alfa, que é um livro até bastante extenso e volumoso. Porquê é que isso acontece dessa forma? Há uma vontade dele de responder, por exemplo, ao que se fazia? Sim, eu acho que há uma tentativa de fazer diferente do que tinha feito no Delfim, na Balada da Praia dos Cães, que são livros com um intervalo muito grande, de 14 anos, e entre a Balada da Praia dos Cães e o Alexandre Alfa há um intervalo de 5 anos. E a literatura portuguesa tinha mudado muito nesse período. Tinham aparecido nos anos 80 uma série de nomes que ainda hoje são nomes fortes da literatura portuguesa, desde, claro, Saramago, obviamente, o Lobo Antunes, Lídia Jorge, Bélia Correia, o Mário Cláudio, todos surgem nessa altura. A prosa portuguesa, a ficção portuguesa conhece um sucesso mesmo no estrangeiro, nesse período, que é incomparável com épocas anteriores, e eu acho que há uma tentativa do Cardoso Pires de fazer no Alexandre Alfa um livro de maior fogo, também em resposta, não só, mas também em resposta, em reação, numa tentativa de apanhar, não perder o comboio da ficção portuguesa. E ele investe muito. E esse comboio que era liderado por nomes que hoje são incontornáveis. José Saramago, António Lobo Antunes. O Cardoso Pires tinha sido traduzido em países como a Espanha, a França. Ainda não tinha tido, até aos anos 80, nenhuma tradução de um romance em inglês. Mas depois ele também ficou muitos anos sem publicar. Portanto, ele teve traduções ali no final dos anos 60, início dos anos 70, mas depois fica 14 anos sem publicar. E a Balada da Praia dos Cães, que é publicada em 82, acaba por ser o primeiro livro dele a ser publicado em inglês. Mas também foi publicado noutros países onde ele já tinha sido publicado. E também teve grande sucesso em Portugal. E teve um enorme sucesso em Portugal. Ganhou o prémio APE, o primeiro prémio atribuído de Grande Prémio da Novela e do Romance em 1983. Com concorrentes de peso. Sim, com o Memorial do Convento, que gerou muita polémica, muito debate na altura. Havia quem considerasse injusta a atribuição do prémio à Balada da Praia dos Cães, porque achavam que o grande livro era o Memorial do Convento. A minha opinião é que eu acho que é um livro mais importante, o Memorial do Convento. A Balada da Praia dos Cães é também um grande livro, só que não representa uma mudança por aí além na obra do Cardoso Pires. Podemos dizer, e isto é uma simplificação,
mas que eu assumo, que é mais um livro do Cardoso Pires, enquanto o Memorial do Convento é um livro que vem provocar ali um terremoto na literatura portuguesa. Nesse sentido, poderemos hoje dizer que é injusto. Há uma citação que faço de uma frase da Natália Correia, que dizia que comparar a balada da Praia dos Cães ao Memorial do Convento era o mesmo comparar um Opel a um Ferrari, uma coisa assim. Claro que é um exagero e é uma blague e até tem alguma piada. Eu acho que não corresponde à verdadeira diferença literária entre os dois livros, mas eu percebo que tenha havido essa polémica, até depois pelo estatuto que veio a ter na literatura portuguesa o Memorial do Convento. Não é? Mas eu acho que no Alexandre Alfa ele tenta então também responder a esse novo período de reconhecimento até internacional da literatura portuguesa. Ele investe muito, experimenta coisas novas no Alexandre Alfa, e o Alexandre Alfa é recebido de uma forma um pouco fria e que o deixou desiludido. Eu creio que há ali um período, logo após a publicação, em que ele sente alguma mágoa e algum desencanto à forma como o livro foi recebido. Ele era, de resto, um escritor ou uma pessoa desencantada, não propriamente, se calhar, com o seu percurso, não era isso que eu queria dizer, mas com a vida no país. Eu diria que, ao ler a tua biografia, se percebe a biografia que tu escreveste, se percebe que ele é um indivíduo motivado por uma profunda revolta contra o regime e que isso serve de combustível até para o seu trabalho. Sim, e toda a obra dele está muito ligada ao que eu chamaria a atmosfera mental do salazarismo. É uma obra política num sentido lato, não é uma obra panfletária, mas se nós olharmos para os romances dele, só no Alexandre Alfa é que temos uma parte da ação a decorrer depois do 25 de Abril de 74. Toda a restante obra, toda a ação dos livros, dos romances, se passa durante o Estado Novo. Mesmo na restante obra, nos contos, é assim. A exceção é o Render dos Heróis, que é uma peça de teatro, que mesmo assim é um comentário à situação política, à situação social também da altura. E eu acho que essa é um limite, de facto, de âmbito da obra dele, mas é também a sua grande força. Eu acho que ele, mais do que qualquer outro escritor, conseguiu captar bem essa atmosfera mental, que é provocada, obviamente, pelo facto de termos um regime repressivo, e neste caso de direita, a atmosfera mental do salazarismo. Quando ele escreve a Balada da Praia dos Cães, já depois da Revolução, e que é um livro que parte de um episódio que tem a ver com os meios da oposição e uma tentativa fracassada de derrubar o regime, mesmo quando ele faz isso, o objetivo dele, para já, não é dissecar, mais de 20 anos após os factos, a oposição e a forma como se fazia a oposição, mas perceber como é que esse regime de medo, esse clima de medo instaurado pelo regime, afetava todas as dimensões, todas as esferas da vida dos indivíduos. E, naquele caso em particular, de pessoas que até estavam envolvidas ou procuraram estar envolvidas na luta contra o regime. Não temos tanto tempo quanto gostaríamos, mas continuemos a falar um pouco mais do homem que está por detrás do escritor, ou que é o escritor. Tu dizes também que este José Cardoso Pires é um indivíduo cuja personalidade foi formada ou forjada no antagonismo. Ele tinha efetivamente facetas algo contraditórias em muitas dimensões. Sim, dimensões da vida pessoal, não é? Ele tem um casamento longo, aquilo que poderíamos considerar um casamento burguês, não é? Mas ao mesmo tempo trata-se de um casamento em que o homem beneficia de liberdades que não são extensíveis à mulher, não é? Eu já assisti a algumas discussões a propósito de tentar determinar se o termo Marialva será bem empregue no caso dele. Obviamente que se nos cingirmos à definição que ele usa, por exemplo, na cartilha do Marialva, não é? O Marialva aí é a encarnação do machista à portuguesa,
o herdeiro, normalmente oriundo de uma família rural com uma mentalidade provinciana, portanto muito afastado da cidade, e ele não era nada disso, não é? E creio que mesmo nas relações com as mulheres ele era muito igualitário. Há quem diga que menos com a mulher dele. Mas essa é uma questão que também é explorada. Mas dava até uma grande liberdade às filhas. Sim, por isso é que eu não gosto de dizer que era um homem do seu tempo, não é? Porque ele, noutras coisas, não era um homem do tempo dele, na verdade. Agora, sim, acho que há uma frase que eu cito do José Cotileiro, que a pessoa que eu entrevistei para esta biografia, que ele diz que o Cardoso Pires era um Marialva que gostava de ter sido um libertino. Eu acho que é mais do que uma frase exata, é uma frase com piada. E que capta uma parte da personalidade do Cardoso Pires. Tinha essas contradições, sim, e era muito aquilo que tu estavas a dizer, que era forjado assim no antagonismo. Ele precisava de ter uma opinião em ponto de mira para ele próprio também formar um pouco as suas ideias. Ele formava as suas ideias e o seu pensamento em oposição ao regime, em oposição à igreja. Isso foi uma das coisas que me surpreendeu saber. Ele teve uma infância muito marcada pela religião, que a mãe dele era uma pessoa muito religiosa, e ele ia à missa, fez a catequese, fez a formação de catequistas, e aos 14 anos então afastou-se da religião, e a partir daí a igreja e tudo o que simbolizava também no antigo regime e de mentalidade geral do país passa a ser um dos seus alvos preferidos. E isso é uma dimensão fundamental para compreendermos a personalidade do Cardoso Pires, e que eu tento explorar e tento explicar isso na biografia. Essas dimensões todas estão, de resto, nesta obra, com 600 páginas. Muitas outras poderia ter esta biografia, Bruno, porque, de facto, isso é algo que também já temos debatido. Tu, exatamente com os mesmos factos que apuraste, ou as mesmas informações que recolheste para esta biografia, poderias ter escrito uma outra biografia, não é? Foi uma opção narrativa, isto que aqui encontramos. É uma opção narrativa em função, claro, da minha sensibilidade, das minhas ideias, porque eu sou o autor do livro, eu sou o autor da biografia. Esta biografia só podia ter sido escrita por mim, não podia ter sido escrita por mais ninguém. Esta que está aqui, não é? Porque cada biografia, cada pessoa que se propusesse a fazer uma biografia, até com base nos mesmos factos, escreveria uma biografia diferente. Aqui há um compromisso com a verdade, não é? Não há factos, pode parecer um paradoxo, mas não é. Não há factos inventados aqui. Claro que há uma valorização de alguns factos em detrimento de outros, e essa é uma interpretação, claro, que é do biógrafo, porque uma biografia é uma narrativa, é uma construção narrativa e literária. Poderia ser género literário. É um género literário. Portanto, temos que perceber que isto aqui não é a vida tal como ela é, porque se nós puséssemos a vida tal como ela é num livro, ninguém lia o livro. Da mesma forma que os romances, há quem diga que o romance é a vida, menos as partes chatas. A biografia também é um pouco isso. O que é que eu quis que estivesse na biografia, que era essencial? São os momentos mais importantes da vida deste homem, deste escritor, ligados entre si, esses momentos decisivos para a vida dele, por uma série de episódios, de situações, de acontecimentos que, a meu ver, ilustram, revelam a personalidade, quer literária, quer ao nível de questões mais pessoais, de personalidade propriamente dita deste homem. Enquanto biógrafo, esse foi o grande desafio, selecionar a informação e depois dar-lhe uma unidade, fazer essas tais costuras. Eu acho que é importante que o selecionar, vamos lá ver, eu não fiz uma seleção, dizer, isto agora aqui interessa-me para a narrativa e vou selecionar o que me interessa e deixo de fora o que perturba a narrativa. Não, o critério é aquilo que é relevante para se compreender esta pessoa, para dar um retrato o mais completo possível desta pessoa. A seleção é essa. Agora, depois, dentro dessa seleção, há uma outra seleção, que é isto é já dentro desta outra seleção, isto é relevante ou é redundante? São factos que acrescentam alguma coisa ou não? Consigo contá-los, consigo encaixar isto numa narrativa coerente, ou depois tenho que, se pegar neste facto, depois tenho que ir por um caminho que me afasta já
da narrativa, do caminho, da senda narrativa que comecei a seguir. Portanto, é todas essas coisas que pesam, sabendo que a seleção nunca é uma seleção para ou beneficiar a imagem do biografado, ou então para desmontar deliberadamente certas imagens. Não, eu acho que é para se aproximar. A minha tentativa foi uma aproximação o mais fidedigna possível a quem foi este homem. Na verdade, deves ter encontrado no final, fim do trabalho, um homem diferente em muitas dimensões do que aquele que tu inicialmente conhecias. Não, necessariamente, porque eu não conhecia nada. Quer dizer, tinha a imagem que muitas pessoas terão, que é uma imagem muito superficial, como da maior parte dos escritores, não é? Há uma imagem pública, bem formada pelas entrevistas, pelas aparições públicas, pelos livros também, até pelo conteúdo dos livros. Muitas vezes mitificada. Mitificada, claro, e muitas vezes em benefício do autor, outras vezes em prejuízo. E eu tinha uma imagem, hoje sei, claro, que era completamente superficial. A biografia também serve para isso, é para ir além desses rótulos, dessas imagens simplistas que se tem normalmente, não só sobre os escritores, mas sobre as figuras públicas em geral, e dar a conhecer um homem, não é? De uma forma mais rigorosa, mais completa, que ultrapassasse essa visão superficial que normalmente se tem até sobre o Cardoso Pires. Terminado este trabalho, que é um trabalho que se debruça sobre a vida, mas também extensamente sobre a obra, e até penso eu que o fazes como escritor que és, que efeito é que tu gostarias que isto provocasse nos leitores? O efeito de conhecer o biografado é algo, ou o efeito de conhecer o biografado é um efeito que te satisfaz apenas, ou tu também queres efetivamente fazer com que as pessoas conheçam melhor a obra do biografado? Há essa motivação? Eu acho que quando se escreve uma biografia, sobretudo de um artista, de um escritor, eu creio que isso está no horizonte quando se começa a fazer a biografia, que é se isto for bem feito, se isto conseguir chegar às pessoas, acabará necessariamente por despertar interesse em relação à obra do biografado. Não foi para isso que eu escrevi o livro, não é? Lá está, começa por ser um desafio pessoal de escrever uma biografia, de fazer uma incursão neste género literário, mas tive consciência desde o início que essa poderia ser, e eu espero que seja uma das consequências da biografia, que é recuperar um pouco a obra do Cardoso Pires, dá-lo a conhecer a pessoas que nunca leram nada do Cardoso Pires, mas também levar pessoas que conhecem a obra, já conheciam a obra dele, a lê-lo de uma outra forma. Isso aconteceu contigo? Tu hoje és outro leitor de Cardoso Pires? Claro. Não é? Quanto mais conheces, quanto mais informação tens, melhor leitor tu te tornas, necessariamente. Eu acredito que os livros valem por si, podes fazer uma leitura, digamos, ingênua de uma obra, ou seja, leres a obra sem saberes mais nada, não é? Mas quanto mais sabes, melhor leitor tu te tornas, mais chaves tu tens para aceder à obra, mas isso acontece com qualquer autor, e eu espero que a biografia também cumpra esse propósito, que é de dar outras chaves, não é só se poder ler a obra à luz do que está na biografia, mas que a biografia também possa servir de chave para outras leituras, não é? Ou proporcionar a leitores que já o conheciam, que já conheciam a obra, uma leitura num outro plano. Eu, enquanto editor, não poderia desejar outra coisa. Esse é também um dos propósitos desta coleção de biografias publicada pela Contraponto. Muito obrigado. O nosso tempo terminou. Muito obrigado a todos os que aqui estão na FNAC Norte Shopping esta tarde para assistir a esta biografia, e a quem assiste a esta sessão lá em casa. Espero que gostem. O livro está já em segunda edição, e por isso também obrigado e parabéns ao Bruno Vieira Amaral. Boa tarde. Obrigado.